Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e hoje nós vamos falar sobre os conceitos iniciais da estatística descritiva. Então, na estatística descritiva, nós vamos falar sobre o planejamento da pesquisa, sobre variáveis, populações e amostra, fase do método estatístico e tabelas e gráficos. Para realizar qualquer pesquisa, é necessário um planejamento da pesquisa, é necessário um projeto de pesquisa. Então, deve-se formular um projeto e, nesse projeto, basicamente, deve ter os seguintes elementos. O tema de pesquisa. O tema de pesquisa deve dizer respeito à parte do assunto que quer ser estudado. Por exemplo, obesidade. Então, a obesidade é um tema bastante amplo, ela pode ser delimitada nas seguintes situações: obesidade infantil, preconceito sobre a obesidade. Outro tema pode ser a dificuldade em aprendizagem. Só que as dificuldades de aprendizagem elas podem estar em diversos campos. Pode ser a dificuldade de aprendizagem num grupo de pessoas que apresentam determinada situação. O que a gente quer dizer com isso é que o tema de pesquisa ele deve ser delimitado a um ponto do assunto e não abranger o assunto todo. O problema é uma pergunta cuja resposta que está sendo procurado. Por exemplo, se pensar em obesidade infantil, quais as causas que caracterizam a obesidade infantil? É um problema, é uma pergunta que se quer responder. Outra pergunta poderia ser como é alimentada a obesidade infantil. O objetivo geral diz respeito ao objeto do nosso estudo. Por que se faz a pesquisa? Qual é a razão de fazer essa pesquisa? E os objetivos específicos, então, contribuem para alcançar o objetivo geral. São os passos que são descritos no projeto de pesquisa para se poder alcançar o objetivo geral. Tanto o tema como o problema com o objetivo geral devem responder a 3 perguntas para estarem bem formulados: o que, onde e quando. Vamos ver um exemplo. Então, se o tema for conhecer o perfil das pessoas que sofrem acidentes de trânsito em finais de semanas e feriados na parte norte da BR-101, podemos observar que a pergunta o que está respondida quando se diz perfil das pessoas que sofrem acidente de trânsito. Onde, na parte norte da BR-101 e quando nos finais de semanas e feriados. Se a gente deixasse apenas conhecer o perfil das pessoas que sofrem acidente de trânsito, seria um tema bastante amplo, não saberíamos se estaria falando do Brasil todo, do estado todo, do município ou de um local determinado. Por isso, há necessidade de fazer uma delimitação do espaço onde vai ser estudado e do tempo em que ele vai ser estudado. O problema, então, ele corresponde a uma pergunta que esteja relacionada ao tema. Por exemplo, qual o perfil das pessoas que sofrem acidentes de trânsito nos finais de semanas e feriados na parte norte da BR-101? Notem que também o tema ele responde às perguntas o que, onde e quando. Objetivo geral, então, como o tema era uma pergunta, o tema é uma pergunta, o objetivo geral ele começa com um verbo, e o verbo, no caso deste exemplo, é conhecer o perfil das pessoas que sofrem acidentes de trânsito nos finais de semanas e feriados na parte norte da BR-101. Se o tema, o problema e o objetivo geral estão bem formulados, depois também vai ficar bastante clara a exposição dos dados obtidos, porque com base no tema e no problema, nós vamos nominar as tabelas, nominar os gráficos e os outros elementos que comporão a pesquisa. Agora, os objetivos específicos, então, são as etapas que devem ser cumpridas para alcançar o objetivo geral. No caso, para traçar o perfil das pessoas que sofrem acidente de trânsito nos finais de semanas e feriados, precisamos conhecer alguns elementos. Por exemplo,
a profissão, o grau de instrução, a idade média, a renda média, o estado civil, o número de filhos e assim por diante. Com base nesses elementos é que será composto um instrumento de pesquisa que será depois onde será depois computado ou serão computados os dados. Outros elementos: o motivo da viagem, se é lazer, negócio ou outros motivos, número de viagens que a profissão exige, por semana, por mês, por ano. Nesse caso aqui nós vamos identificar se as pessoas são pessoas que apenas viajam nos finais de semana ou são pessoas que têm profissão que exigem bastante tempo na estrada. Vamos falar sobre variáveis. As variáveis são as características que podem ser observadas em cada elemento da população, e elas são definidas pelos objetivos específicos. Por exemplo, nesse item anterior, as variáveis são a profissão, o grau de instrução, a idade média, a renda média, o estado civil, o número de filhos. Isto é, se nós formos falar com uma pessoa que sofreu um acidente no final de semana, ela vai apresentar, muito provavelmente, profissão diferente, grau de instrução diferente, idade média, renda média, o motivo da viagem. Para um, o motivo da viagem será lazer, para outro, negócio, o número de viagens que a pessoa faz por semana. Essas variações que vão ocorrer que são denominadas variáveis. Então, as variáveis são caracterizadas como características, diferenças de um elemento para outro. Essas variáveis podem ser quantitativas. As variáveis quantitativas são aquelas que podem ser quantificadas por meio de uma medida. Por exemplo, as suas medidas podem ser os parâmetros, digamos, o peso de um paciente, a idade da pessoa, os batimentos cardíacos por minuto. Nos itens anteriores, a quantificação pode ser o número de viagens, o número de filhos, digamos também a quantidade de vezes que a pessoa dirige, ou quantidade de finais de semana que a pessoa dirige. Em outras palavras, a variável quantitativa é aquela variável que você pode associar um número a ela que diz uma quantidade de vezes que ela se repete, ou seja, a sua frequência. Já a variável qualitativa é uma variável que é classificada em categoria. Elas não são paramétricas. Elas são, em geral, qualificadas por um objetivo. Por exemplo, bom, alto, baixo, médio, saudável, doente. De uma pessoa para outra, ou de um elemento para outro, isso varia. Elementos bons. Agora, o bom, temos que estabelecer em que categoria que o elemento é bom. Por exemplo, bom no estudo, bom em estatística, bom em psicologia. Alto também tem que ser classificado ou qualificado em que situação que o sujeito tem a qualidade alta. Pode ser alta qualificação, altura em termos do tamanho da pessoa e outras situações. O mesmo ocorre com baixo, médio e outras situações que podem ser estudadas. População e amostra. Em estatística, nós consideramos a população como sendo o conjunto de todos os elementos que é objeto de estudo, e a amostra corresponde ao subconjunto desses elementos. Por exemplo, se você for fazer exame de sangue e tirar uma quantidade, digamos, de 5 ml de sangue para fazer o exame, nessa situação, a população corresponde a todo o conjunto representado pelo seu sangue e a amostra pelos 5 ml correspondente à quantidade de sangue retirada para o estudo. As variáveis serão os elementos que serão estudados. Por exemplo, quantidade de colesterol, quantidade de triglicerídeos, quantidade de vitamina C, D, quantidade de, colesterol alto e assim por diante. No estudo que nós fizemos antes, a população seriam os elementos, as pessoas que sofrem acidentes no final de semana. Suponhamos que haja
uma quantidade bastante alta de elementos, então nós não vamos entrevistar todos, apenas uma parcela dessa população, e essa parcela será denominada amostra. Se você for na feira e vai, digamos, comprar um queijo e você quer provar o queijo, você não precisa comer o queijo todo para saber se ele é bom, basta comer um pedaço. Nesse caso, a população é o queijo todo e a amostra é o pedaço, a fatia de queijo que você testa. Por que tomamos a amostra? A amostra é tomada por causa da economia em termos financeiros. Suponhamos de novo que vamos fazer o exame de sangue. Para retirar todo o sangue da pessoa para fazer o exame, há possibilidade, mas seria um processo muito caro para manter a pessoa viva e poucas pessoas daí poderiam fazer esse exame porque não haveria estrutura, digamos, estrutura tecnológica e física para atender todas as pessoas. Então, em termos financeiros e em termos de execuibilidade, é melhor ter a amostra. A economia de tempo. Estudar toda uma população demanda bastante tempo e também ter custos financeiros. Confiabilidade nos dados. Quanto maior o número de elementos que você tem, mais difícil é, digamos, o tratamento desses dados e, portanto, há maior possibilidade de cometer erros. Assim, se você tem uma amostra e uma menor quantidade de elementos, a confiabilidade dos dados ela se torna maior. A operacionalidade. É muito mais fácil lidar com uma pequena quantidade de dados do que com uma grande quantidade. Mas também hoje, com os recursos tecnológicos e computacional, é possível lidar com grandes quantidades. Nesse caso, nós estamos interessados na pesquisa científica para fazer inferências. Por exemplo, se vocês considerarem os resultados do Enem, há em torno de 6 milhões de estudantes que fazem o Enem, há um número de 180 perguntas. Essas 180 perguntas, elas possuem 5 alternativas, então o número de dados que você vai obter é 6 milhões de pessoas vezes 180 perguntas e vezes as 5 alternativas de cada pergunta. E depois ainda vai se somar a quantidade de respostas certas e erradas que cada estudante vai ter, até obter o seu conceito no Enem. Então, nesse caso, a quantidade de dados ela é astronômica, mas não há, digamos, o olho humano que para fazer a computação. É feito por meio de softwares estatísticos cuja o risco de erro é zero. Então, a amostra ela serve para resolver esses problemas que foram colocados: economia de tempo, economia em termos financeiros, confiabilidade nos dados e operacionalidade, quando se faz uma pesquisa para fazer inferência estatística. Mas também, no caso, quando você quer estudar a população toda, que você tem os dados todos disponíveis e com maneira econômica digamos assim, de determinar esses elementos, é possível tomar decisão e é possível apresentar um estudo sobre a população toda. Tipos de amostras. Uma amostra pode ser aleatória. Nesse caso, então faz-se uma lista com todos os elementos da população e escolhe a amostra por sorteio. Assim, todo o elemento da população ele tem a mesma possibilidade de ser escolhido. O uso de números aleatórios também é uma possibilidade de fazer uma amostra aleatória. Nesse caso, numera-se todos os elementos da população e escolhe-se a amostra valendo dos números aleatórios. O terceiro caso é a amostra sistemática. Também numera-se todos os elementos da população. A população tem que ter tamanho n. Daí determina-se o número de elementos que se quer na amostra. Sorteia-se o número x, por exemplo, o número que compreende um dos elementos
da população, e depois, a partir desse x, conta-se um número fixo até obter todos os elementos da amostra. Por exemplo, suponhamos que nós temos numa sala de aula 40 pessoas e queremos escolher uma amostra de 5 elementos. Então, numeramos as pessoas de 1 a 40, sorteamos o número, por exemplo, o número 10. Então, a pessoa que tem o número 10 será o primeiro elemento da amostra. Como tem 40 elementos e nós queremos 5 elementos, fazemos a divisão de 40 por 5 e vai dar 8. Então, significa que o primeiro elemento sorteado foi 10, então o segundo será 10 mais 8. Isto é, a pessoa que terá o número 18 será o segundo elemento. Agora fazemos 18 mais 8. Então, a pessoa que terá o número 26 será o segundo elemento. 26 mais 8. Então, a pessoa que terá o número 34, que é 26 mais 8, será o terceiro elemento. 34 mais 8 daria 42, mas não tem o número 42, então será a pessoa que possui o número 2, porque 42 menos 40 dá o 2. 2 mais 8. O próximo elemento será o número 10. Assim, o 10 já foi sorteado, então pegamos o número 11, que é o primeiro depois do 10. Nesse caso, até completar completamos 5 elementos e a amostra foi feita obedecendo um sistema. Quando se faz números aleatórios, então o computador, por meio de um software estatístico, ele seleciona os números das pessoas que serão o número dos elementos que serão os elementos que comporão a amostra. Existem outras formas de amostras aleatórias. Por exemplo, quando se faz uma pesquisa eleitoral, cada instituto tem o seu modelo de fazer a amostra aleatória. Eles têm um processo que não cabe a nós discutirmos neste espaço, porque temos apenas o objetivo de mostrar o que são a amostra aleatória e dizer que a amostra é aleatória quando todo elemento da população ele tem a mesma possibilidade ou a mesma chance de ser a pessoa escolhida. Uma amostra também ela pode ser estratificada. Nesse caso, a população é dividida em subgrupos denominado estrato. Por exemplo, a população é dividida em homens, mulheres e crianças. Cada um desse grupo é denominado estrato. As amostragens, no caso, não são aleatórias quando ela procura gerar amostras que de alguma forma representam razoavelmente a pessoa onde foram extraídas. Nesse caso, o objetivo da pesquisa ela tem formar um grupo que represente aquele estudo que o pesquisador quer realizar. Por exemplo, por cotas, a população pode ser vista de forma segregada e dividida em diversos grupos. A segregação, no caso aqui, não é um sentido pejorativo, mas tem um sentido de separar um grupo que vai fazer parte da amostra e uma cota de cada grupo será proporcional ao tamanho do grupo. Por exemplo, os grupos podem ser separados por religião, por cultura, por etnia e assim por diante. Nesse caso, o estudo ele tem um objetivo específico que será que o resultado será dado para o grupo de acordo com a segregação. E também pode ser feito por julgamento. Nesse caso, os escolhidos são aqueles julgados como típico da população que se deseja estudar. Por exemplo, na medicina, quando você quer estudar uma doença que é rara, escolhe-se as pessoas que têm aquela doença e elas serão estudadas em função da doença que elas estão apresentando. As amostras também podem ser escolhidas para fazer estudos comparativos. Neste caso, pretende-se comparar resultados. Estudos comparativos, normalmente, o princípio objetivo não é generalizar, mas sim
a busca de verdadeiras diferenças entre as amostras que estão em análise. Nesse contexto, a principal preocupação do plano de amostragem é obter amostras comparáveis, isto é, se diferem apenas com respeito ao fator de comparação. Por exemplo, na medicina, quando você quer verificar se um novo remédio, uma nova droga é melhor que aquela que existe, então escolhe-se pessoas que têm necessidade de tomar essa droga. Algumas delas são tratadas com a droga que já se conhece o resultado e outras com a droga que está em experimentação. E depois comparam-se os resultados. E com base na comparação, pode-se decidir se a nova droga é mais eficaz que a antiga ou não. A mesma coisa pode ocorrer na agricultura quando se quer testar novos tipos de semente. Então, faça canteiros de plantações com a semente com produção já conhecida e outros com o novo tipo. As demais variáveis, como temperatura, irrigação, adubo e outros elementos necessários para a produção, são mantidas constantes. A única variável que se quer conhecer é a variedade da semente. Aí, após obtida a produção, compara-se os resultados da nova semente com a antiga e verifica se a nova semente tem maior produção ou é igual à antiga. Digamos que a nova semente tem produção igual à antiga, mas ela tem uma forma mais barata de ser obtida. Então ela vai ser utilizada no lugar da antiga. E se ela tem maior produção, então também será utilizada, porque a comparação, no caso, é a produção. E o estudante poderá, na literatura, encontrar outras formas de estudos comparativos. Na psicologia, por exemplo, comparam-se grupos de pessoas em relações padrões de comportamento e assim por diante. Com isso, nós finalizamos essa parte onde tratamos do projeto de pesquisa, levando em consideração a formulação do projeto, quais são as variáveis, os tipos de variáveis e os objetivos do estudo. No próximo vídeo nós falaremos sobre o método estatístico